Alô, boa noite. Estamos aqui nesta segunda-feira. Dia de Dogen Zenji-sama, não é? É sim. Então, espero que vocês estejam presentes, que apreciem o nosso encontro. Eu vou colocar meu headphones, que parece que fica melhor, né? Oi, boa noite, sim. Vamos juntas, estamos juntos aqui. Nesta noite. Boa noite a todos vocês. Lembrando que hoje é segunda-feira. E segunda-feira o que é? É dia de Dogen Zenji-sama, o fundador da nossa ordem, que viveu no Japão no século XIII. Namastê. O embrulho na parede é uma caixinha de monja, onde tem lá dentro uns papéis que eu ganhei no Japão, antigos, assim, dizendo que eu faço parte dessa tradição. Muito bem. E aqui eu vou mostrar para vocês, que alguns estão chegando agora, qual é o livro que nós estamos usando, que livro é que nós estamos lendo, que se chama Mestre Dogen, é o Shobo Genzon, o livro que ele escreveu, Olho Tesouro do Verdadeiro Dharma, olha a carinha dele. E essa tradução foi feita por Gudo Nishijima, com Shodo Cross, está em inglês. E eu vou tentando ler para vocês aqui em português, traduzindo simultaneamente. Não é uma tradução extraordinária, mas dá para a gente ter uma noção, uma pequena noção do que fala Dogen Zenji-sama. Eu acho isso importante, né, da gente ter pelo menos uma ideia dos ensinamentos desse grande mestre. Então, antes disso, nós vamos fazer o verso de abertura da leitura, que diz assim: Mujo jin jin mimyo hyakusei mango nan sogu ga konken mon tokujuji gange nyorai shinjitsugi. O Dharma, incomparavelmente profundo, infinitamente sutil, é raramente encontrado, mesmo em centenas de milhões de anos. Agora podemos vê-lo, ouvi-lo e compreendê-lo, que possamos completamente clarificar o verdadeiro significado dos ensinamentos do Tathagata. Boa noite a todos vocês. Dando continuidade ao Shobo Genzon, hoje o capítulo se chama Zazen-gi, o método de Zazen. Gi significa forma, comportamento, método, né? Zazen-gi significa o método de Zazen. Mestre Dogen Zenji-sama escreveu vários tratados sobre Zazen. O primeiro que ele escreveu chamava-se Fukan Zazen-gi, Guia Universal do Método de Zazen. Foi em 1227. Logo depois que ele voltou da China. Vocês se lembram, né? Ele era um monge, ele virou monge com 13 anos de idade. Com 18 ele saiu desse mosteiro onde ele foi ordenado. Teve em vários lugares, mosteiros diferentes do Japão. Acabou indo para a China com um colega dele. Esse colega lá morreu, ele voltou Rapaz, tem uma sobrancelha aqui, né? A luz, essa luz esquisita. Ai, ele... Adoro, eu não sei usar.
Fica cada vez com a cara mais esquisita, mas tudo bem, acho que aqui melhora um pouco, né? Ele tinha ido com um amigo dele que foi para o Japão, ele acabou morrendo lá, o amigo, ele trouxe as cinzas do amigo dele de volta para o Japão, ele tinha ido para a China, e aí ele volta. Bom, vamos lá. Então, o primeiro trabalho que ele escreve quando ele chega no Japão é Fukan Zazen. Foi a primeira proclamação da sua crença no Zazen. Bendoa foi uma introdução ao Zazen escrita num estilo mais fácil e um formato para nos ajudar a compreender os princípios e as teorias do Zazen. E Zazen Shin contém um poema guia para o Zazen. É a interpretação de Dogen Zenji-sama. A razão que mestre Dogen usa poesia para interpretar o significado de Zazen é que é difícil de interpretar os significados filosóficos em prosa. Porque o significado último de Zazen é alguma coisa que não pode ser explicada com palavras. Mestre Dogen sentiu que era apropriado sugerir um significado filosófico de Zazen em poesia. Neste capítulo, ele explica apenas o método formal de praticar Zazen. A existência deste capítulo indica quão elevadamente Dogen Zenji-sama reverenciava as formas de Zazen. Eu espero que vocês que estão me ouvindo aqui, me vendo, vocês pratiquem Zazen. Za significa sentar e Zen é meditação. E existe toda uma maneira muito apropriada de fazê-lo. A gente estaria lançando agora, essa semana, agora, o Despertar Zen, que seria uma semana de prática de Zazen gratuita, mas foi transferido para daqui a uma semana, tá? Vai ser mais para adiante, vai ser lá no meio de julho. Muito bem. Dogen Zenji-sama escreveu: a prática Zen é sentar em Zazen. Sentar em Zazen, que é dhyana, ou seja, um estado concentrado de meditação. Para sentar em Zazen, um lugar quieto é bom. Prepare uma almofada grossa. Não permita que o vento e a fumaça entrem nesse aposento. Não permita que a chuva ou que o orvalho pinguem dentro desse aposento. Arranje um canto que possa conter o seu corpo. Existem ainda as pegadas daqueles que no passado sentaram num diamante ou sentaram em cima de rochas, e aqueles que se sentaram em grossos tapetes de grama. O lugar de praticar deve ser claro, não deve ser escuro, nem durante o dia, nem durante a noite. Deve ser quente no inverno e fresco no verão. Coloque de lado todos os seus envolvimentos. Cesse as 10.000 coisas. O bem não deve ser considerado. O mal não deve ser considerado. Está além da mente, da vontade, da consciência, além da plena atenção da mindfulness, além do pensamento ou da reflexão. Não tente se tornar um Buda. Livre-se de sentar e de deitar. Coma e beba em moderação. Cuide bem do tempo. Ame sentar em Zazen e considere como se você estivesse apagando fogo na sua cabeça. O primeiro ancestral da montanha de Obai não tinha outras práticas. Ele apenas praticava Zazen.
É interessante ele falar isso de ter que apagar o fogo nos cabelos, né? O meu avô disse que quando ele era jovem, ele já era casado, tinha alguns 2 filhos, ele acabou tendo 6 filhos, 3 morreram crianças ainda, jovens. Mas enfim, ele estava preparando um fogo e o fogo não pegava e tolamente ele foi lá e despejou um pouco de álcool, então a labareda veio e pegou fogo na cabeça dele. E ele saiu com o cabelo em chamas, ele tinha um cabelo meio ondulado assim, ele saiu com o cabelo em chamas, correndo, e ninguém sabia fazer nada. Minha avó, quando viu um problema, você dizia, ai, dava um grito assim. Então ele sabia que não ia ter ajuda, ele entrou no quarto, pegou o cobertor e cobriu a cabeça com o cobertor. Ele mesmo apagou o fogo da sua cabeça. Diz assim, o zazen deve ser assim, como se seus cabelos, sua cabeça estivesse pegando fogo, você tem que apagar esse fogo. Ninguém vai apagar por você. Ninguém consegue apagar por você, é você que apaga esse fogo. É uma coisa de uma emergência, entende? Que não pode esperar para amanhã, não pode ser para depois, para a semana que vem, é já, é no agora. Esse agora infinito, como fala o professor César Deveza, né? Onde todo passado, todo futuro está contido neste agora. Você consegue chegar nesse agora? Você percebe todo o seu passado aqui, todo o seu futuro também? Esse agora infinito? Porque no momento que você diz cheguei, ele já foi? Quando sentar em zazen, use um manto, use uma almofada arredondada. E a almofada não dá suporte todas as suas pernas. Há só um pedaço dos seus isquios que são levantados. E as pernas cruzadas devem ficar em cima do tapete que está embaixo. E a base dos isquios é que estão na almofada. Este é o método de sentar usado pelos Budas ancestrais, quando eles se sentam em zazen. Você pode sentar tanto na posição de meia lótus ou na lótus completa. Para sentar na posição de meia lótus, põe o pé direito na coxa esquerda e põe o pé esquerdo na coxa direita. Na lótus completa, né? Os dedos dos pés de cada um deles devem estar simetricamente alinhados com suas coxas. Não deve estar fora de proporção. Para sentar na meia lótus, apenas coloque o pé esquerdo na coxa direita. Deixe que seus hábitos estejam alinhados, mas soltos. Coloque a mão direita sobre o pé esquerdo e a mão esquerda na mão direita, com os polegares tocando um ao outro. E mantendo as mãos assim, aproxime-as do seu corpo. Deixe que a ponta de seus polegares estejam em linha com o seu umbigo. Sente-se erecto. Deixe que seu corpo esteja correto. Não despenque para a esquerda, nem se incline para a direita. Não fique para frente, nem tenha um arco para trás. É essencial que as orelhas estejam alinhadas com seus ombros e o nariz alinhado com seu umbigo. Deixe que a língua se espalhe contra o céu da sua boca. Deixe que a respiração passe através do nariz. Deixe que os lábios e os dentes se toquem. Fechados, né? Deixe que o ar passe através das narinas. Deixe que os olhos estejam abertos. Eles não estão completamente abertos nem completamente fechados.
Tendo regulado o corpo e mente dessa forma, faça uma completa exalação. Sente em equilíbrio, como se você fosse uma montanha. Pense no estado de não pensar. Como se pode pensar o não pensar? Não pensando. Este é o verdadeiro segredo de Zazen. Sentar em Zazen não é aprender a meditação Zen. É o grande e pacífico e alegre portal do Dharma. É a imaculada prática e experiência. E acabou. Isso foi pregado a uma assembleia no templo de Kippoji, no distrito Yoshida, em Exu, no 11º mês lunar, no inverno do primeiro ano de Kangen, que é 1243. E até hoje, se vocês me seguem, se vocês me ouvem, quer seja aqui no Instagram, quer seja no Facebook, quer seja no YouTube, em vários locais, vocês podem ver que toda vez que eu vou dar uma aula, que eu vou dar um ensinamento, que vai ter uma prece, uma celebração, um ensinamento, eu sempre peço a todos que iniciemos com a postura correta. É o que nós vamos fazer agora, hein? Se estamos sentados numa cadeira, vai ser assim, os pés em paralelo no chão. Estamos sentados da metade para frente, eu não estou encostando, estou separada aqui, ó, tem um espaço aqui entre eu e a cadeira. Há um alinhamento da coluna vertebral, um alongamento da coluna vertebral, sem que haja nenhuma tensão. Estamos sentadas e sentadas nos isquios, que é como Dogen Zenji-sama, em 1200 ensinava, né? Sentados nos isquios. Só não estamos com as pernas cruzadas, tudo bem, mas estamos sentados na cadeira. Sentimos o alongamento da coluna vertebral, as orelhas em linha com os ombros, o nariz em linha com o umbigo. As mãos é assim, ó, a mão direita embaixo, a esquerda em cima, vocês estão vendo? E os polegares se tocam bem de leve. E a gente vai assim, a mão tá com a palma para cima, né? A direita, a esquerda por cima, os polegares, aí você abaixa a mão assim, ó. Abaixa a mão, abaixa os ombros, e os dedos polegares ficam na área onde está o seu umbigo. Geralmente nós dizemos, 4 dos seus dedos abaixo do seu umbigo, que os dedos mínimos encostam na barriga. Experimente para você ver, é proporcional ao corpo de cada um. Você põe o polegar no umbigo, põe esses 4 dedos assim, e os dedos mínimos pousam aí. Aí os polegares ficam na altura do umbigo. É chamado de mudra cósmico, porque nós estamos no cosmos e o cosmos está inteirinho em nossas mãos. Olha que responsa, gente! Nós estamos cuidando da vida do cosmos, não é só do planeta Terra. O planeta Terra não existe fora do sistema solar. O sistema solar não existe separado da Via Láctea. A Via Láctea não existe separada do universo e das infinitas possibilidades de outras vidas. E nós somos uma dessa poeirinha cósmica, esse quase nada, de um habitante da superfície do planeta Terra, que precisa pelo menos de 15 centímetros de água, de terra fértil, para ter alimentos que sejam sustentáveis e que sustentem a nossa vida. Precisamos ter água pura. Precisamos que o ar tenha oxigênio, que as árvores nos trazem durante o dia, para que a gente possa respirar melhor, pensar melhor e viver melhor. Hoje terminou a caçada para o Lázaro Barbosa. Eu tinha a esperança que ele fosse preso.
e que ele pudesse contar quais os verdadeiros crimes pelos quais ele era responsável e quais os que não foi ele. E que isso pudesse ser comprovado, talvez, quem sabe. Eu não me alegro com a morte de ninguém. Eu me alegraria mais se ele tivesse sido preso, ferido, mas não morto, não com tantos tiros. 300 pessoas teriam sido capazes de jogar uma rede em cima dele, como se faz com bichinhos selvagens. Mas, enfim, é o que foi possível fazer. 20 dias procurando, estavam exaustos, querendo voltar para casa, encontrar suas famílias, não é? Então tem muitas coisas envolvidas nisso, né? Mas foi triste de qualquer maneira. A gente se alegra que as pessoas que moram naquela região estão mais tranquilas, podem voltar para suas casas, os policiais, o exército, a polícia civil pode descansar também, os cachorros que estavam trabalhando, os helicópteros. Mas cada vida humana importa. E essa eu tenho dito desde que o Floyd foi morto. E continuo dizendo, cada vida humana importa. Agora na pandemia, com as novas cepas do coronavírus, o medo que volta a aumentar, jovens sendo muito contaminados, os hospitais com muitos jovens, com crianças. Nós estamos vivendo uma época muito rara. Que talvez vocês que são mais jovens vão poder contar para os seus netos e bisnetos o que passamos, o que estamos passando. E quantas coisas nós presenciamos na televisão nesses dias em que muitos de nós estamos trabalhando em casa, ficando mais tempo em casa e assistindo tantos crimes, tantos abusos, tantos assassinatos. Nossa, gente, se a gente fosse contar os mais importantes, eu não sei, para mim começou lá com o Floyd nos Estados Unidos. Depois teve uma senhora que foi assassinada pelo ex-marido a facadas na frente das crianças, num parque, num lugar que ela estava levando as crianças para passar o fim de semana com o pai, no Dia das Mães. Teve um vereador que é acusado de ter torturado e matado um menininho de 4 anos de idade. Nossa, gente. Teve outro menino que despencou de um prédio lá em Recife, porque a mãe desceu para passear o cachorrinho e a patroa dela não cuidou do menino, deixou ele entrar no elevador sozinho. Uma criança, gente. O descuido é uma coisa muito grave, sabe? E quando a gente fala de zazen, de mindfulness, de plena atenção, nós estamos falando de presença pura. De você estar inteiro onde está. O prédio que caiu agora em Miami, há 5 dias, o que é aquilo? Na beira da praia. Diz que cada apartamento custava assim 3 milhões de reais, o equivalente, né? E o prédio estava podre por baixo, assim parece, né? E desmoronou. Tem mais de 100 pessoas desaparecidas, não tem nem pedaços encontrados. É sofrido, não é? Nós estamos assistindo tantas coisas que algumas delas nós somos responsáveis, sim. O descuido. Como nós tivemos em Brumadinho, né? Estava rachado e ninguém cuidou. Esse prédio também. Tinha uma senhora, uma americana, ela estava falando no telefone com o marido e disse assim, imagine que agora descobriram que tem um buraco na piscina, do lado da piscina tem um buraco, e pá! E o prédio caiu. Ela conversando com o marido e o prédio caiu, a linha desapareceu. Nossa, é muito doloroso, não é? Que nós, todos os dias, somos bombardeados com mortes
520 mil mortes aqui no Brasil. Eu acho que ainda continuamos os primeiros na lista de mais mortos, talvez. Mais infectados, talvez menos leitos hospitalares, porque muitas pessoas já foram vacinadas. Hoje mesmo soube de uma enfermeira de Niterói chamada Dalva. Ela tomou as 2 vacinas e foi infectada, está no hospital, mas não é grave. E mesmo assim a irmã dela, minha amiga, pediu que orasse por ela, estou orando por ela. Nós temos que orar por todos. Temos deficiências físicas, necessidades especiais, algumas invisíveis. Estive numa escola pública no Butantã, da prefeitura, e na parede estava escrito assim: aqui todos temos necessidades especiais. Você já percebeu que todos nós temos necessidades especiais e únicas? Porque não somos iguais. Alguns de nós, visivelmente, se vê, falta uma perna, um braço, a mão, um olho, 2 olhos, a audição, enfim. Lábio leporino, né? Antigamente não tinha nem cirurgia para fazer. Aliás, a cirurgia plástica começou para isto, né? Para recuperar pessoas que tivessem deficiências ou que sofressem acidentes e precisassem ter reconstrução, né? Aí o pessoal começou a fazer moda. O tabaco também, que os indígenas sentam em roda, né? O cachimbo da paz. Por quê? Porque na roda somos todos uma só família. Não tem superior e inferior, somos iguais. É bonito isso, né? E vamos pachar o cachimbo, vamos fumar juntos, vamos comungar, vamos nos reconhecer irmãos e irmãs, a fraternidade. E aí o pessoal começa a fumar e se vicia, e fica fumando um cigarro atrás do outro, fomos escondidos no banheiro, acabou, né? Aquilo que era um ritual mágico, um ritual sagrado, vira outra coisa. Por isso nós temos que nos cuidar, fazer as coisas com atenção, porque a gente, para desviar do caminho certo, é fácil. Manter-se do caminho também é fácil. Basta se manter na rota. E para isso nós temos amigos, comunidade, companheiros, companheiras de prática, né? Pessoas que praticam conosco, que nos inspiram, que nos provocam a estudar, a pesquisar, a ser melhores, né? Essa noite nós estamos falando de zazen, então vamos de novo lá, nós estamos começando a ficar na postura, né? Então os pés em paralelo no chão, estamos sentados nos isquios, que são os ossos da bacia, debaixo da bacia, igualzinho o Dogen ensinou, né? As orelhas em linha com os ombros, o nariz com o umbigo, as mãos no mudra cósmico, sendo que se elas se apoiam no colo, 4 dedos abaixo do umbigo e os polegares na linha do umbigo, ok? Aí ele diz para primeiro soltar uma grande expiração. Vamos lá. Verifique se seu corpo não está nem muito para frente, nem muito para trás, nem caindo para um lado, nem caindo para o outro. Seite erecto. A roupa está arrumadinha, não está largada de qualquer jeito, né? E aí nós vamos começar a fazer zazen. Za é sentar e zen é meditar. Vem da palavra indiana, Dhyana, Dhyana ou Chana, que vira Zen. E assim, alinhados, vamos fechar os lábios, a língua fica no céu da boca, toca de leve o céu da boca, e vamos respirar apenas pelas narinas, os olhos entreabertos. Não é nem para fechar, nem para escancarar, fica olhando, não. Deixa eles calmos, tranquilos, pousados à sua frente. Inspirando e expirando conscientemente.
respirando e expirando conscientemente. Uma inspiração curta é curta, uma inspiração longa é longa. Apenas observe como é que você está respirando. Inalando e exalando. Vamos agradecer a todos que estão cuidando de todos, o Serviço de Saúde Público, o SUS, e nos hospitais particulares também. Vamos agradecer a todos aqueles que nos protegem, de alguma forma, as 300 pessoas que ficaram durante 20 dias procurando alguém que cometeu crimes, que causou tristezas e mortes. Vamos agradecer a todas as pesquisadoras e pesquisadores que descobrem vacinas e meios de cura, testando remédios, medicamentos. Agradecer as vacinas que recebemos gratuitamente de outros países e que, se sobrar aqui, nós possamos oferecer a quem precisa. Agradecer a vida e as nossas escolhas, porque podemos fazer escolhas para uma vida plena, compartilhada. Essa semana eu falei com uma neurocientista, foi ontem, né? Ana Paula Mendes Silva. E ela fez um quadro muito bonito que o Jung é um psiquiatra, né? Era um discípulo de Freud, uma sequência, né, da psiquiatria. Ele fala sobre a mente humana. Tem os nossos ideais, o nosso ego, o nosso euzinho menor, com as ideias que nós temos de como devemos ser, como que a sociedade pensa que nós devemos ser, e nós querendo caber nesses papéis que às vezes não cabemos dentro deles. E aí ele falava do inconsciente coletivo. Esse inconsciente coletivo, ele contém todo o passado da humanidade, em cada uma de nós, com as experiências boas e más. E todas elas vão nos fazendo ser quem somos. Tem um grupo em Portugal que trabalha com o que se chama consciência sistêmica. Aqui no Brasil também. Tem um grupo que trabalha com restauração de relacionamentos e de vida, da nossa própria vida. As pessoas dizem que nós não podemos mexer no passado, mas nós podemos sim. Neste presente, como eu falei, nesse agora infinito, o que nós fazemos aqui mexe na trama da existência. Porque trazemos em nós medos, apegos, aversões de situações que ficaram gravadas no nosso DNA, que gravadas na nossa memória ancestral, gravadas no que nós chamamos Alaya Shiki, uma oitava consciência, que é um grande armazém, um depositório de experiências repetitivas. E às vezes, quando vamos encontrar alguém, temos uma reação de alguma coisa que não é nem nossa, mas é dessa memória ancestral. Mas quando você reconhece, você volta para o agora. E talvez aquilo que era aquela luta, aquela briga,
que foi necessário para a nossa sobrevivência há uns 1000 anos atrás, não é mais necessário agora, que nós podemos usar outros métodos, como o diálogo, o encontro. Há uns meses atrás eu falei com o Major Diógenes, um homem santo, Major Diógenes, dos bombeiros, Corpo de Bombeiros aqui de São Paulo. Ele trabalha para impedir tentativas de suicídio. E é interessante porque ele escreveu um livro sobre isso também. Ele diz, às vezes alguém chama e diz, tem uma pessoa querendo se atirar pela janela. Ele diz, claro que a gente podia pegar uma escada especial ou um helicóptero e lá agarrar a pessoa, não deixá-la pular. Mas mais importante do que isso é que ela não queira mais pular. E às vezes é uma conversa que pode levar 6, 10 horas. Você convencer, através de tocar o coração do outro, identificar-se com o outro e fazer com que ele se identifique com você, que cria um vínculo de relacionamento. E através desse vínculo, você impedir que a pessoa se autodestrua. É possível isto. É possível isso. Mas nós temos que conhecer esses impulsos que existem em nós e não sermos controlados pelos impulsos, mas fazermos escolhas. E para isso, é bom que de tempos em tempos a gente se sente em silêncio. Como algumas pessoas dizem, não vê tanta televisão, um pouco sim, mas não precisa ficar vendo o tempo todo. Não ficar falando o tempo todo. Não ficar o tempo todo procurando coisas no Instagram, nas redes sociais. De vez em quando, sim. Mas ter momentos de silêncio, de quietude, para encontrar, sabe o quê? O nosso eu verdadeiro, que o Jung chamava de self. O nosso eu verdadeiro, a essência de nós mesmos, na qual tudo está contido, inclusive o inconsciente coletivo. As guerras, lutas, abusos pelos quais passamos, em algumas sendo vítimas e outras vitimadores. Essa capacidade da compreensão, da acolhida, até dos malvados. Nunca pensar em vingança, rancor, ódio, mas um reconhecimento da tapeçaria da vida, que não é só desta existência, mas desses milhões de anos da vida no planeta Terra, do qual vai surgir a vida humana. E a nossa ancestralidade, descobrindo o fogo, polindo a pedra, sobrevivendo nas cavernas. Nós todos sabemos fazer isso. Nós temos essa memória em nós. Atualmente há programas de televisão, né? Pelados no mato, não sei, eu nunca assisti. Tentando as pessoas acordar esse ser natural em nós. Mas faz tempo que nós saímos das matas, né? Nós que já nascemos em concreto em cidades, a nossa memória mais antiga talvez sejam carroças e estradas de terra. Mas também estávamos lá, quando não haviam nem carroças. E quando nós tínhamos que abrir o caminho na mata. Agora estamos aqui.
E o processo da meditação do Zazen, que é esse processo de encontro com o seu eu verdadeiro, de ir fundo em você mesmo, de perceber todas essas mazelas da história da humanidade, que vivem em nós, a gente poder compreender, perdoar, acolher e transformar. Através da compreensão, do amor e da restauração das próprias conexões neurais, estimulando aquelas que nos levam à sabedoria, à verdade, à vida, e não estimulando aquelas que nos afastam do caminho da verdade e da vida. Passamos pela lua cheia, estamos indo agora no quarto decrescente, daqui a pouco a lua nova, e embora tenha todas as fases, a lua é sempre a lua, completa, perfeita, redonda, sem que nada falte e nada esteja em excesso. A mente do despertar é assim, é na qual nada falta e nada excede. Eu espero que todos vocês que estão comigo esta noite, seus parentes, amigos e seres relacionados, espero também que todas as lideranças internacionais, nacionais e internacionais, possam todos despertar para uma vida plena, amorosa, respeitosa, inclusiva, onde juntos podemos construir um mundo cada vez melhor, um planeta Terra cada vez mais habitável por nós humanos, menos poluído, menos quente, menos frio, mais amoroso, mais gentil, sem guerras, sem violência, sem abusos. Eu acho que é possível, sim. E eu acredito muito nas próximas gerações, que já nascem mais espertas do que nós. Acredito muito no uso da tecnologia para o desenvolvimento da mente humana. Ontem, falando com essa neurocientista Ana Paula, ela usa uma headband. Sabe aquelas coisas, parece uma coisa que você põe assim na cabeça? Tem uma fitinha que a gente punha na cabeça antigamente, só que ela é de um metal, parece de um produto plástico, ela tem uma porção de coisinhas lá. E fica aqui preso atrás da orelha, e você, pelo computador, você verifica em que onda mental você está. Se está em alfa, qual onda está. E ela disse que com a primeira vez que ela foi usar, ela percebeu que a mente dela estava agitadíssima, claro, ela estava descobrindo uma coisa nova, como é que eu estou pensando? E que tem alguns momentos que ela realmente entra em alfa. Porque quando nós estamos em meditação profunda, nós estamos em ondas mentais alfa, que não é nem o dormir, que é o relaxar, e nem o agitadíssimo. É o caminho do meio, como dizia a Buda. E se você precisa, tem esses aparelhos que você pode comprar, usar, e pode ajudar você a perceber as ondas mentais que você está, pelas quais você circula ou que circulam em você. Quando eu comecei a meditar, exatamente entrevistavam um monge zen, o que ele achava de usar eletrodos para induzir o estado alfa. Ele disse, a ciência diz que é possível, é porque que é o estado da meditação profunda, né? Mas por que entrar pela janela? E essa é a porta que eu procurei. Então, quando eu ofereço a vocês o Zazen, este Zen de Mestre Dogen, do século XIII, eu estou oferecendo a vocês o portal principal, a entrada principal para você adentrar essas ondas mentais alfa, que são as ondas da tranquilidade e da sabedoria, onde há maior oxigenação no cérebro, mas em todo o corpo também. E você é capaz de ter respostas mais rápidas, mais precisas e mais adequadas para as provocações do mundo. Percebe? Não é para adormecer, não é fugir da realidade, não é relaxamento. É conhecimento, é sabedoria.
a sabedoria que liberta os seres de todos os males. E é isso que eu tenho a oferecer a vocês. Desenvolvam a capacidade da sabedoria perfeita, que vai fazer você superar todas as provocações das dualidades e adentrar o Uno e perceber que o Uno é o todo e o todo está em cada um de nós. Que a paz prevaleça na Terra, que todos os seres possam despertar. Boa noite.